Glórias, paz do Senhor, irmão, seja bem-vindo nessa manhã maravilhosa, na presença de Deus, independente de quem ganhou o jogo ontem, aleluia, Deus é conosco. Como é maravilhoso podermos começar o dia na presença de Deus, em nome de Jesus, amém? Dá um sorriso para o seu irmão, para ele saber que ele é amado, que Deus tem um plano na vida dele. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 26b. Gênesis 32, a partir do versículo 26b. Amém? É o Senhor falando com Jacó e Jacó com o Senhor. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como é teu nome? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás mais de Jacó. Pai, queremos te glorificar por essa manhã, te louvar pelo dom da vida, te agradecer pela tua presença nas nossas vidas. Pedir que o teu Santo Espírito esteja hoje direcionando essa palavra. Tu conheces cada coração, tu sabes cada necessidade, Pai. Tu sabes dos desafios, das afrontas, mas tu és o Deus que muda a história dos teus filhos. Vem, Senhor Deus, direcionando a tua palavra, Pai. Nós te glorificamos, Pai, porque tu és um Deus vivo. Obrigado em nome de Jesus. Amém e amém. É maravilhoso quando nós sabemos que Deus tem o poder de nos abençoar. E quando entendemos o amor de Deus, sabemos que o propósito de Deus é abençoar. E aqui temos a história de um rapaz que tinha um chamado muito grande na vida dele. E ele era uma pessoa que tinha uma característica de ser um espertinho. E ele passou toda a vida dele tentando mostrar o amor que Deus tinha para ele. E como é importante que nós sabemos que Deus nos ama. Mas o propósito de Deus não é nós sentirmos o amor de Deus, mas as pessoas sentirem o amor de Deus através de você. E Deus tinha chamado Jacó não para ele apenas ser abençoado. Quando olhamos a Bíblia em Gênesis 25, a Bíblia fala no versículo 27... sobre a característica deles. E a Bíblia diz, cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem de campo, Jacó, porém, um homem pacato que habitava em tendas. O irmão Saul era um lutador, era um batalhador, era alguém que gostava de trabalhar. E Jacó gostava de ficar na tenda. Jacó gostava de ganhar dinheiro sem trabalhar. Aplicar na bolsa. Ah, irmão, como é bom você ganhar algo sem ter que fazer algo. E Jacó, ele aprendeu a como manusear, a como ser espertinho, a como conseguir. E muitas vezes nós esquecemos do plano de Deus nas nossas vidas e que o plano de Deus não é nós sermos abençoados apenas. Em Isaías 49, versículo 3, e me disse, tu és meu servo Israel, por quem eu hei de ser glorificado. Quando Deus chama José, quando Deus chama Jacó, ele dá o nome de Israel, é para ele ser glorificado. E Jacó, ele chega para Deus e fala, olha, eu não te deixarei se tu não me abençoares. E Deus diz, ok, você quer ser abençoado? Qual é o teu nome? Ele fala Jacó. A versão alemã diz, você não deve mais ser chamado de Jacó. Israel, aquele que luta com Deus. Deus diz, olha, você lutou com Deus e ganhou, você tem mania de brigar até com Deus, você tem mania de lutar, você tem mania de batalhar, você tem mania de lutar para que você seja abençoado. Pois agora nós vamos mudar, o seu nome não será mais Jacó. Você não vai mais ser aquele que luta para ser abençoado. Você vai ser aquele que luta para que Deus seja manifesto e que as pessoas sejam abençoadas através de Israel. Teu nome não será mais Jacó. Teu nome será Israel.
Deus, quando Ele nos chama, Ele nos dá um propósito de vida em que temos um chamado para sermos diferentes. Daí não vem ao caso, não é mais por você, é por Deus. Eu lembro a época que tínhamos um desafio muito grande com um departamento aqui, jurídico aqui. Eu lembro, nós fomos muito afrontados injustamente. Para resolver o problema, eu fui pessoalmente lá. E quando eu fui lá, eu fui com a intenção de dizer umas boas para esse sujeito. E quando eu fui lá, tinha um boné. E esse boné estava escrito: Deus é o meu Senhor. Jesus is my boss. E quando eu fui falar com ele, ele tinha um espelho. Quando eu olhei no espelho, eu vi esse boné. O Senhor é meu chefe. E de repente me toquei, não tem a ver com esse processo, tem a ver com esse Senhor que está sentado atrás da escrivaninha e que precisa de um toque de Deus. Deus mostra para Jacó: olha, é importante que você seja abençoado, mas não tem mais a ver com você, é com a bênção que você vai ser. Eu fico maravilhado essas três etapas aqui que acontecem aqui na vida de Jacó. Ele diz: olha, Jacó diz: olha, eu não vou te deixar, Senhor. Ele estava brigando com o Senhor: eu não vou te deixar se o Senhor não me abençoar. Todos nós temos o desejo de sermos abençoados. E Deus quer, ok, você quer ser abençoado? Isso significa ser uma bênção? Vai ter um preço. A salvação é de graça. Mas querer ser abençoado tem um preço, aleluia. E eles: olha, qual é teu nome? Existia um padrão na tua vida que foi até hoje. Mas se você quiser ser uma bênção, esse padrão ele tem que mudar. E a Bíblia diz que Deus ele muda o nome de Jacó, muda para Israel. Agora é lutar com Deus, agora é lutar por Deus. Agora a Bíblia diz que ele tocou e ele saiu manquejando. Antigamente ele era o cara que todos olhavam e diziam: o cara é o tal, fisicamente, esportivamente, fitness. E agora ele mancava. Agora a honra não era mais dele, agora a honra é para Deus. Agora não é mais o que ele faz, e sim aquilo que Deus faz através dele. Paulo, ele tinha uma característica que ele fala que foi um espinho, porque muitas vezes nós não percebemos o quanto o orgulho nos impede de nós sermos uma bênção para Deus, porque nós temos planos, nós temos sonhos, nós temos visões, nós queremos realização para nossa família, nós temos um ídolo chamado ser feliz, nós queremos ser feliz. E não é uma coisa antibíblica querer ser feliz, mas quando isso se torna um ídolo, quando isso nos distancia dos propósitos de Deus, quando não tratamos mais em primeiro lugar do reino de Deus, e sim da nossa felicidade, nos distanciamos do propósito de Deus. Quando Deus permitiu que Abraão chamasse Abraão para sair da sua terra, não foi para abençoar Abraão apenas, foi para que o mundo seja abençoado através de Abraão. Quando Deus chama a Jacó, não foi para Jacó, mas sim para que Israel fosse uma bênção para o mundo. E logicamente será a bênção. Quando José sofre entre seus irmãos e ele vai para o Egito, não era por causa de José, mas era por causa da família de Jacó que deveria ser salvo, tinha a ver com Israel. Quando Deus move nas nossas vidas, não é por nossa causa, é por causa do reino, por causa do Senhor, por causa da sua palavra, por causa do Evangelho. O Evangelho de Cristo é o propósito de Deus nesse mundo. E muitas vezes você vai sofrer desavenças e você vai perceber, como Paulo de repente percebe que ele está na prisão, não tem a ver com ele, tem a ver com o carcereiro. De repente, quando Jesus passa em Samaria, não tem a ver com o caminho, tem a ver com essa mulher no caminho de Samaria. Deus vai colocar pessoas no seu caminho para que você faça uma diferença. Mas para que Jacó pudesse mudar, ele precisava que seu caráter fosse transformado. Não tem mais a ver com dar um jeitinho para ser abençoado. Tem a ver em abençoar os outros através do chamado de Deus. Deus olha para Jacó e ele fala para Jacó: olha, Jacó diz: eu quero ser abençoado. Ele falou: como é teu nome? Jacó. Ele falou: não deve mais ser Jacó teu nome. Você quer ser uma bênção? Então precisamos mudar o teu caráter.
Muitas vezes não percebemos o quanto nós andamos no padrão que fomos influenciados. Você vê isso muitas vezes na educação de filhos. Tem um filho que é muito bonzinho, mas ele está na companhia de outros irmãos e eles influenciam ele, que ele acaba assumindo padrão que não tem a ver com ele, mas tem a ver com o meio ambiente no qual ele vive. Nós somos filhos de Deus, mas habitando numa terra pecaminosa. E somos influenciados a concorrermos com o mundo para sermos abençoados, para sermos bem vistos, para sermos belos. E como a indústria de cosméticos resplandece através do nosso egoísmo e do nosso egocentrismo. Deus diz, mas não deve ser assim entre vocês. Nós fomos chamados para ser uma bênção. É importante nós sermos abençoados, mas o mais importante é nós sermos uma bênção. A igreja primitiva era perseguida, era atacada, era martirizada, ela era em todos os aspectos, tinha desafios, mas eles tinham uma coisa, eles olhavam para Cristo, e eles eram uma bênção, mesmo perseguidos, mesmo torturados, mesmo com problemas, mas o objetivo deles era glorificar a Cristo. Nós vemos isso hoje nos países perseguidos. Aqueles que mais sofrem são aqueles que as igrejas crescem, que as pessoas veem, é Deus na vida deles, eles amam, eles têm o padrão do amor. O padrão deles não é ter lucro, não é ser abençoado, não é eles terem benefícios na bolsa de valores, e sim é apontar para Jesus, mostrar para as pessoas que existe um Deus que pode mudar a sua vida. Qual é o teu nome? E Deus fala, tem que mudar esse nome, meu filho. Você foi chamado para ser bênção para as nações e para isso precisa começar por dentro, precisa começar a mudar, precisa começar a transformação. E Deus transforma Jacó. E a partir daquele momento ele teve um problema físico, a partir daquele momento teve desafios, a partir daquele momento ele teve lutas. Mas a partir daquele momento ele luta para o Senhor, ele luta para o reino, ele batalha para a obra de Deus, ele se levanta para que haja mudança através de Deus na vida das pessoas. Nós temos um chamado nesse mundo, mais do que sermos abençoados, é sermos uma bênção para aquelas pessoas que estão em nossa volta. E você muitas vezes vai ter desafios na vida, mas não permita que o inimigo te segue, permita que você tenha uma visão espiritual, assim como Deus deu a Gease, quando o profeta diz, abre os olhos dele. De repente não tem a ver com o professor que está dando problemas para o seu filho, tem a ver com aquilo que Deus quer fazer na vida. Não tem mais a ver com o seu aumento no salário, tem a ver com aquela pessoa do RH que Deus quer transformar. Não tem a ver com a tua doença, tem a ver com aquele paciente no hospital que está no mesmo quarto que você está e que precisa ouvir do padrão de Deus. Deus vai colocar você em lugares porque não tem a ver com você, tem a ver com as pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus. E às vezes Deus vai permitir você andar pelo vale para que você não permita que orgulho seja o mandante na sua vida. Às vezes tem a ver com desemprego, tem a ver com enfermidade, tem a ver com momentos em que a nossa dignidade é afrontada, para que esse demônio do orgulho seja vencido pelo poder de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus ama tanto você, que Ele não desiste de você, que Ele não pode permitir você ficar igual. Precisa haver uma mudança para que você seja uma bênção, para que Deus transforme pessoas através daquilo que Deus tem para você. Ele tem um chamado, ele tem um propósito, mas para isso ele precisa que nós sejamos transformados pelo sangue de Cristo, para que a bênção dele possa fluir em nome de Jesus. Amém. Oh, glória! Oh, querido Deus, muito obrigado, Senhor, que Tu és o nosso Deus, um Pai que nós temos, Senhor, que não desiste de nós. E se Tu sabes como, Senhor, trabalhar nossas vidas. Senhor, muito obrigado pela salvação. Obrigado, Senhor, que temos esse livre acesso ao Pai, que nós sempre podemos chegar na Tua presença. E, Senhor Deus, perdoa quando nós temos prioridades erradas. Quando, Senhor, muitas vezes só pensamos em nós, nas nossas próprias vantagens, na nossa própria felicidade. Senhor Deus, oh, Senhor Deus, tira o coração de pedra do nosso coração e nos dá um coração de carne. Um coração que consegue ver o nosso próximo com os Teus olhos. Que nós possamos ser essa bênção. Senhor, quantas vezes só queremos ser abençoados, só queremos as vantagens para nós, só queremos as coisas, Senhor, que servem para nós. Oh, perdoa, Senhor, nosso egoísmo. Perdoa, Senhor, quando nós somos tantas vezes tão limitados. Senhor, Tu queres que a gente seja
esse instrumento teu, essa luz que brilha, brilha o teu amor, brilha, Senhor, a tua presença. Senhor, é capaz, Senhor, de levar as tuas boas novas, Senhor, que o nosso jeito de ser, de falar, de agir, seja visível que somos filhos teus. Muito obrigado, Senhor, até que o Senhor nos tem guardado. E o Senhor nos segura firme na tua mão para nós não vacilarmos, não colocar prioridades erradas, não permitir que influências erradas, Senhor Deus, Senhor, marca o nosso destino. Não, Senhor Deus, nós queremos ter o caráter de Cristo, que seja visível, Senhor, que tivemos o encontro com esse Jesus vivo, esse Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, esse Jesus que completou a obra na cruz do Calvário. Oh, glória! Como somos privilegiados de termos a tua palavra, mas nunca queremos nos acostumar, acharmos a coisa, Senhor, mais natural. Não, Senhor, é um grande milagre. E, Senhor, nós queremos ser chamados filhos teus, que seja visível, Senhor, que andamos nos teus caminhos, conforme a tua palavra. Usa-nos, capacita-nos, abraça cada um, renova, não deixa ninguém desistir, ninguém desviar. Não, Senhor. Senhor, nós queremos ser renovados em ti, Senhor, e seguir em frente para a honra e glória do teu nome. Cuida de cada um, Senhor, e abençoe e proteja. Em nome de Jesus. Amém.